Isso que eu ia te perguntar. Qual que é o papel desse terapeuta que aplica a substância? Então, primeiro preparar a pessoa. Por exemplo, conhece a pessoa. Bom, vamos dar um caso concreto para você entender, que foi um caso que me chamou muita atenção. E que esse caso foi um caso que eu aprendi, foi lido, foi estudado. Um caso de uma mulher americana que tinha sido abusada sexualmente quando criança, durante um bom tempo, por alguém que ela confiava, que é a pior coisa, porque ela não tem a menor ideia do que está acontecendo. Quando não tem violência, ela sente até prazer. E aí pronto, aí sela a culpa. Quando ela descobre o que estava acontecendo, pronto. Era o caso de uma mulher que tinha sido abusada durante um tempo por alguém que ela confiava. Então, quando percebeu, nunca mais teve a sexualidade morta, cheia de problema. Vamos trabalhar na PAP, psicoterapia assistida com psicodélico. Trabalhou um tempo essa moça para, durante o estado expandido de consciência, principalmente no primeiro tempo, que ela fosse o máximo que ela pudesse guiar a sua mente no fato raiz. E o terapeuta... Já sabia da história dela, já conhecia? Não, esse foi o preparo. Sabe da história e preparar Entendi. a pessoa para, quando fosse para a segunda É fase... parecido, então, com a ideia da hipnose, entre aspas. Não, vou te explicar. Essa coisa de seguir esse caminho, assim. É diferente, bem diferente, Tá. não é parecido. É disso, ela é preparada para ir lá. E aí vai por sua conta e risco, porque o terapeuta ele não vai influir, ele só vai induzir com músicas e tal, só se o paciente pedir. E aí, o que aconteceu com essa moça? Ela foi no fato raiz. Quando ela viu o fato, ela viu sobre aquela ótica que eu disse. Caiu a crítica, o ego, surgiu a possibilidade de ver aquela cena por outro ângulo, e aí aconteceu uma coisa fantástica. Ela intuiu que o seu algoz, que o seu abusador, era também uma criança abusada. E naquele momento, pela quantidade de amor que essa substância provoca, um nível alto de serotonina, e com outra possibilidade de ver aquilo, a compaixão que ela sentiu, ela imediatamente perdoou o seu algoz. Quando ela perdoa o seu algoz, imediatamente todo o seu problema era a culpa que ela sentia, como mágica, se desfez. E como isso aconteceu? A rede neural padrão caída, a neuroplasticidade a mil, vendo outras possibilidades, e uma delas é a intuição de que aquele cara tinha sido abusado. E bingo, sem dado nenhum, ela acertou. Porque nem toda criança abusada vai virar um adulto abusador. Mas todo adulto abusador, homem ou mulher, se você for pesquisar na vida dele, vai ter lá um abuso. E ela entendeu isso. Ela intuiu isso daí. Isso foi num grau de expansão de consciência. Foi uma compreensão empática. Isso é uma epifania. E que curou com um fato. Agora, existem outras possibilidades de você trabalhar em outros níveis com conversa, mas a pessoa com uma outra percepção. Então, unir o conhecimento atávico que tem dessas substâncias, desse uso da medicina original, né, com os povos originários, com o que a gente conhece hoje, com a psicoterapia, e utilizar isso para curas que hoje a gente acaba fazendo, às vezes, mais mal do que bem. Você acha que tem espiritualidade no meio? Ou é muito pelo fato de mexer nas conexões neurais, assim? Porque, olha, pensa no seguinte. Vou te dar um passo atrás para responder essa tua pergunta. Vamos imaginar como é que, assim, quimicamente funciona a ayahuasca. A ayahuasca tem uma substância que é a dimetiltriptamina, que é o que dá as visões. Essa substância ela não é absorvida oralmente, ela só é absorvida inalada. E a experiência é completamente diferente. Para que ela seja absorvida,
ela precisa se unir com umas catecolaminas, que são duas outras substâncias, armina e armalina. Só essas três combinadas é que se pode fazer ayahuasca. De repente, como é que um índio chega no meio de uma floresta que tem cipó pra caramba? Eu já vivi na floresta, é muito cipó. Como é que ele sabe que é aquele cipó com aquele arbusto? Um arbusto dentro de uma floresta, existe. Não tem possibilidade de fazer isso ao acaso. Entendi. Então, existe uma sabedoria, uma força que inspirou esse primeiro índio que fez isso. Então, é dessa força, assim, a necessidade que tinha para organizar a tribo. Vocês não estão dando conta aqui. Vocês estão quebrando o pau, vocês estão jogando flecha um no outro aí. Então, o pajé aqui, cara, tu tem que beber esse negócio, dá para alguns aqui, enfim. Vocês estão precisando disso. A humanidade está precisando disso. É disso que eu estou falando. A humanidade está precisando disso. Essa ciência se apresenta como outra, se apresenta na nossa necessidade. Então, é óbvio que tem uma realidade espiritual e não religiosa. Existe uma diferença dentro disso. As religiões são maneiras de se alcançar a espiritualidade, cada um com a sua forma, com a sua crença, com a sua cultura. A espiritualidade é o grande guarda-chuva onde todas as religiões estão contidas, vamos dizer assim. A espiritualidade é a necessidade intrínseca de expansão. É o que você falou, a humanidade sempre buscou isso. Alguns animais, existem vídeos que os elefantes de alguns macacos, no pé de amarula, uma fruta africana, que dá aquele licor, amarula, que os elefantes batem nela, as amarulas caem, eles não comem, eles deixam ela apodrecer para fermentar. E aí, quando ela fermenta, ela fica alcoólica. Alguns macacos, os elefantes, comem aquilo e ficam chapados, chapadões aquilo. Então, não tem nenhuma moral nisso, não tem nenhuma rebeldia nisso, é uma coisa natural que eles fazem isso. Por que eles fazem isso? Só por diversão, por lazer, por transcendência? O fato é que sempre a humanidade procurou expandir seu estado de consciência. Você acha que a sua compreensão da vida, assim, é parecido mais ou menos com a ideia de Platão? Porque Platão, ele falava que existe meio que um mundo perfeito, que é o mundo das ideias. E que a gente vive como se fosse uma sombra desse mundo que é um mundo perfeito, né? Porque o que geralmente as pessoas falam nesses relatos é que elas acessaram esse outro lugar, essa outra dimensão, que parece que ali está a perfeição. Você olha dessa maneira, como que você, tipo assim, o que isso mudou na sua compreensão sobre a vida, assim? Tudo. Primeiro, que a gente pode dividir essas experiências em dois grandes grupos. Uma que viaja para dentro e que você vai conhecer a sua própria história, as suas dores, algumas informações que você não sabia que vai acessar. Isso é fantástico, isso é terapêutico. Isso é que nos interessa, é isso que a ciência busca. Mas existe também um outro tipo de viagem que é para fora, de conhecer coisas que não está dentro de você, que viagens espirituais, coisas assim interessantes, ensinamentos que você volta com a nítida certeza de que aquilo você não sabia, que foi aprender fora mesmo. E experiências assim, os psicodélicos, como o LSD, no começo, foram utilizados para experiências de abertura de consciência, como, por exemplo, ler um livro trancado dentro de um cofre, que não tinha nada de espiritual. Várias experiências com essas substâncias foram feitas por interesses de guerra, de espionagem. Então, não tinha nada de espiritual, era da substância. Mas ela te leva por uma possibilidade de entrar dentro daquilo que eu falei com outras leis que existem no universo e que a gente só chama de espiritual, de não sei o quê, porque a gente não as conhece, mas que é como funciona
a mecânica do universo. E que a gente aqui ainda está preocupado, está ocupado e vivendo dentro da mecânica newtoniana, na tridimensionalidade. Então, é uma proposta que muda o olhar pela vida. E não é difícil de se entender. Eu vou te dar um exemplo. Você imagina uma pessoa, Marco, que ela passou do ponto de querer morrer. Ela já começou a planejar. Ela começou a sair do ponto de, se eu não acordasse, que bom seria, do que pensar como eu vou fazer para me matar. De repente, por um motivo ou por outro, por um convite de alguém, ou sei lá eu por quê, ela passa por uma experiência dessa e tem uma experiência que é comum relatada em diversos desses tipos de psicodélicos, que é uma experiência de estar uno com a criação. Não de ser filho, de ser parte, de ser a própria criação. Esse sentimento, que é muito difícil de colocar em palavras, porque é muito sentimento, modifica a vida de uma pessoa. Independente se ela vai ter de novo essa experiência ou não, mudou o software dela, mudou o programa, mudou o olhar dela. Ela nunca mais vai se matar, porque mudou o software dela.